Aqui é uma NXR 160 Bros ESD 2015, certo? Essa motocicleta chegou aqui ontem à noite e o cliente falou que ele estava vindo de uma cidade, certo, para a nossa cidade aqui, e no percurso aí da saída da outra cidade a nossa cidade, ele rodou em média de uns 10, 15 km e a moto começou a dar falhas. A moto começou a falhar como se tivesse faltando gasolina. O sintoma é esse: a moto dava como se estivesse faltando gasolina, mas a moto não se desligava. Ela andava falhando, mas ele conseguiu chegar até a nossa cidade. E ao chegar, trouxe aqui na nossa oficina para poder analisar. Então, o que é que iremos analisar aqui? Vamos colocar ela para funcionar, certo? Colocar ela para esquentar e fazer as verificações. Só que antes de fazer botar ela para esquentar, vamos fazer alguns testes. Qual testes? Verificar a pressão da bomba de combustível e verificar a resistência da bobina de pulso, certo? Que parcialmente, certo, pode ser uma dessas duas coisas. Pode ser, tem que analisar, certo? O sintoma tá para essas duas peças. Só que pode ser uma vela de ignição, pode ser o supressor de ruído, que é o cachimbo de vela, pode ser bobina de ignição, pode ser um mau contato, certo, em algum conector elétrico, pode ser a chave de ignição, pode ser a bateria, pode ser o bico injetor, pode ser o sensor de inclinação, pode ser o módulo, pode ser várias coisas, pode ser o aqui, ó, o ignition stop aqui, ó, o liga e desliga, pode ser várias coisas. É onde tem que analisar passo a passo, certo, o sintoma e as peças na motocicleta, ok? Pode ser o ressalto do comando, ok? Então, o que é que iremos analisar nesse minuto agora? Verificar a pressão de bomba e verificar a resistência da bobina de pulso. Esse é o inicial. Vamos fazer esse teste aqui, certo? Depois vou funcionar e mostrar como está acontecendo o sintoma, certo? Acelerando aqui a moto, ok? Vamos lá para a medição da pressão da bomba e verificação de resistência da bobina de pulso. Vamos lá. Pronto, agora vamos medir aqui a pressão da bomba de combustível, certo? Na linha de combustível. Aqui está aberto já, aqui fechado para não sair aqui. Então vamos ligar a chave de ignição. Ó, liguei a chave de ignição. Ligar novamente 3 vezes. E olha aí. Tá dando aqui quase 3 bar, certo? Ó, na linha de combustível. E a vazão aqui 2,4 litros por minuto, certo? Está parcial. A pressão aqui está ok. A vazão aqui está um pouco irregular, certo? Mas vamos analisar. Agora vamos medir a resistência da bobina de pulso, colocar para funcionar e ver se vai fazer alguma mudança aqui nessa pressão, nessa vazão, certo? Ok, vamos lá. Verificar agora a resistência da bobina de pulso. Pronto, ó, já desconectei aqui o conector da bobina de pulso. Tirei aqui o conector para poder ficar fácil de entender. É o seguinte, o multímetro aqui, ó, iremos colocar na escala de 2000 ohms. Por quê? Por causa que a resistência aqui tem que dar na média aí de 240 ohms, certo? Essa é a média. Vamos colocar, como é resistência, não tem polaridade, mas sempre gosto de seguir a linha. Põe prova preta no fio branco com a lixa amarela, certo? E a vermelha no fio azul com a lixa amarela. Coloquei aqui. E olha aí, senhores, não deu resistência, ó, certo? Ó, não deu resistência em 2000 ohms. Então quer dizer que ou não tem resistência nenhuma, ou vai dar mais do que 2000 ohms. Vamos colocar em 20k, que mede até 20.000 ohms. 20k, opa, ó, olha aí, ó, 2.800 ohms, certo? E essa moto tá funcionando.
ok? Então provavelmente o defeito vai estar aqui na bobina de pulso. Ela está funcionando, mas está limitando aí a condução de corrente elétrica, certo? É onde está dando essa falha aí no sistema de ignição, ok? Então o que eu queria fazer? Aqui eu já sei que tem defeito nessa bobina de pulso. O defeito pode ser somente ela, bobina de pulso, né, que é o sensor CKP, ou outra peça, a pressão irregular, o bico injetor, certo? Mas o defeito pode ser somente aqui o CKP, que é a bobina de pulso. Por quê? Porque tá com a resistência errada, ok? Então ela já esfriou de ontem para hoje e mesmo assim a resistência está alta. Então esse pode ser o defeito da moto. Então vamos colocar aqui o conector, vamos colocar para funcionar e vamos deixar ela esquentando um pouco, acelerar e ver se essa pressão vai baixar. Se não baixar, então o defeito provavelmente vai estar aqui na bobina de pulso. Depois, caso vamos trocar a bobina de pulso, caso ela não falhe mais, o defeito está somente na bobina de pulso. Caso ela falhe, existe outro defeito. Observe, senhores, a resistência da bobina de pulso está com 2.800 ohms, certo? 2,8K ohms. Está errado aqui, já está errado. Mesmo que ela funcione, esse CKP, essa bobina de pulso, tem que ser trocado, por causa que ela está com a resistência fora do padrão. Mesmo que exista outra peça com defeito, o CKP, a bobina de pulso, tem que ser substituído. Entenderam? Se a pressão aqui estiver irregular, também tem que verificar o porquê essa pressão está irregular, certo? Então vamos conectar, colocar para funcionar e vou mostrar aqui como está a falha dela. Vamos lá. Pronto, já conectei, certo? Conectei a bobina de pulso. Agora vamos ligar a chave. Ligou o sistema. Agora vamos dar partida na moto. Ok, funcionou. Ó, e a moto está funcionando, certo? Por causa que a resistência aqui não está bloqueando por total os pulsos, certo? Completamente. Por isso que ela funcionou mesmo com essa resistência. Mas isso não quer dizer que a bobina de pulso está boa mesmo ela funcionando, porque a resistência está fora do padrão. Pressão aqui, ok, ó, 3 bar. A vazão aqui, ó, 2 litros por minuto, 2,08 litros por minuto, então está ok, certo? Vamos ver se ao esquentar, se ela vai diminuir a pressão aqui, certo? Agora eu vou acelerar lá, deixar ela funcionando um pouquinho aqui para poder o óleo subir, certo? E depois eu vou acelerar e mostrar como está acontecendo o sintoma, certo? Esse sintoma é um sintoma que não tem como você dizer assim, é tal peça, não tem como. Por quê? Porque é um sintoma como se tivesse faltando gasolina. Aí é onde pode ser bico injetor, comando, bobina de pulso, módulo, ignição, cachimbo de vela, bobina, certo? Sensor de inclinação, ok? Então pode ser várias coisas esse sintoma. Agora vamos deixar aqui um pouco ela funcionando para depois a gente acelerar, certo? O farol aqui, ó, está ok. E caso tivesse algum defeito no estator, também causaria isso, certo? Mesmo sendo lá nas bobinas, se tivesse um curto elétrico nas bobinas, tanto ela seguraria o giro do motor, como faria um som de turbina quando é o estator. A iluminação iria diminuir quando você acelerasse e mesmo na lenta. E nesse momento agora ia fazer um som de turbina quando é o estator, e também apresenta essa falha ao você andar em média e alta rotação, certo? Quando é as bobinas e não quando é a bobina de pulso, certo? Quando é o estator, ela baixa aqui o brilho do farol. Pronto, aqui agora vamos acelerar um pouco. Ó, não está falhando. Vou segurar aqui só um pouquinho mais. Na média de 2000 RPM. Nessa média ela não falha.
Agora eu vou acelerar mais, certo? E observe o sintoma. Vamos ver se vai apresentar agora ou se vai precisar esquentar mais para poder ela apresentar o defeito. Vou acelerar agora. Aqui ela não está falhando ainda, certo? Aqui é só uma limitação do sistema mesmo. Ó, o regulador de pressão lá começou a fazer um barulhinho. Ainda ela não apresentou a falha. A pressão aqui, ó, ok, 3 bar. Vazão está parcialmente correto, certo? O regulador começou a emitir um som aqui, ó. Pode ter alguma sujeira nele aqui, certo? Vamos deixar esquentar um pouco aqui para poder eu mostrar o sintoma como está fazendo. Vamos ficar aqui no aguardo, certo? Deixar ele esquentar mais, porque justamente foi quando ele começou a andar, depois aí de uns 15 km, mais ou menos 10, 15 km, e ela começou a apresentar falha. Até agora a pressão da bomba está ok. Só o regulador que está emitindo um somzinho aqui, pode ter só uma sujeira interna nele. Acelerar novamente. Isso aqui não é falha, isso aqui é o corte de giro, certo? É a limitação. Vamos aguardar que ela esquentar e eu vou mostrar o sintoma, para poder a gente entender o sintoma e verificar os parâmetros, certo? Vamos aguardar agora ela esquentar aí média de uns 10 minutos. Pressão ainda está ok, sempre fazendo os testes e verificando pressão e vazão. Aqui ó, tá com 3 bar, só que aqui se tivesse com aqui ó, se ela tivesse com 1 bar de pressão, então estaria errada a vazão. Então poderia ser o regulador, pode ser as mangueiras, pode ser o filtro de combustível, pode ser o filtro de interno de pré-filtro, certo? Tivesse mais aqui também a mesma coisa, ok? Então vamos fazer o monitoramento, vamos esperar esquentar e fazer esses análises, certo? Vamos lá. Ó, depois de aí uns 10, 12 minutos, a pressão ainda permanece na mesma. Aqui não está tão fora do padrão, mas não está correto, perfeito, porque o ponto ele teria que estar em cima de 2 litros por minuto, certo? Com a pressão 3 bar, ó. A pressão está ok, mas a vazão aqui teria que estar em 2 litros por minuto. Ela está dando mais vazão, então pode ter algo de errado aqui no sistema, certo? Da bomba de combustível. Mesmo assim ainda não está falhando, ela apresenta a normalidade, está normal. Vamos esperar esquentar mais aqui para identificar o sintoma e verificar os possíveis defeitos, certo? Vamos lá. Pronto, ó, depois aí de 27 minutos, certo? Agora vamos acelerar e observar como é a falha dela, ó. Observe, ó, vou acelerar e segurar constante uma aceleração. Observe. Vocês viram o falhamento, como se estivesse faltando gasolina. Agora vamos lá para o outro lado, certo? E fazer esse teste olhando aqui, ó, os relógios, ok? Agora eu vou acelerar e vamos observar aqui se vai mudar o ponteiro aqui com ela em falhamento, ó. Pronto, vocês viram que ela falhou, só que a oscilação foi pouca. Isso quer dizer que parcialmente não tem defeito diretamente, certo, na bomba de combustível para causar essa falha.
Porque se fosse na bomba, o funcionamento X, o defeito X, certo? Essa vazão iria aumentar ou iria diminuir demais, e a pressão também, certo? Pode existir um defeito aqui em relação à pressão e vazão no pré-filtro, alguma sujeira, porque não está correto. Pressão 3 bar tem que ser pressão, tem que ser vazão 2 litros por minuto. Só que aqui está parcial, certo? Não está um defeito total, mas observe que eu acelerei, ela falhou, deu só uma oscilaçãozinha aqui na vazão e na pressão lentamente, pouca coisa, certo? E mesmo assim ela falhou o funcionamento. Então o que queremos fazer? Eu vou lá para o outro lado, colocar o celular lá, irei segurar o cabo da vela sem o suspensor de ruído e vamos ver se ela vai dar falha na corrente elétrica. Se ela der falha na corrente elétrica, então o defeito está em algumas peças do sistema de ignição, onde provavelmente o defeito vai dar somente aquela bobina de pulso, né, que é o CKP. Vamos analisar essa centelha lá agora. Vamos lá. Pronto, ó. Desliguei aqui a motocicleta. Agora vou tirar aqui o supressor de ruído, certo? Senhores, quando vocês forem fazer esse teste aqui, ó, tirei o supressor de ruído aqui, ó, certo? Quando vocês forem fazer esse teste aqui, existe um centelhador para fazer esse teste, certo? Não vou usar o meu aqui, por quê? Por causa que eu emprestei o meu e ainda não vieram devolver. E eu esqueci quem foi que levou, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, segurar dessa forma aqui, certo? E acelerar, ok? E vamos ver se ela vai cortar a centelha. Se ela cortar a centelha, tem defeito tá no sistema elétrico. Se não, o defeito pode estar em um bico injetor, em qualquer outra peça, certo? A caixa do filtro de água, uma coisa atrapalhando o ar. Então pode ser várias coisas aqui, certo? Agora se cortar a centelha aqui, aí o defeito pode estar na bobina de pulso, que é o primeiro item da lista, certo? Que ela tem a resistência além do normal. Pode ser o bico injetor, pode ser o bico injetor em relação a cortar a centelha elétrica, por causa que se ele tiver com defeito, o módulo reconhece que tem algo com defeito com ele e bloqueia os pulsos elétricos da bobina de ignição, certo? Aí pode ser bobina de ignição, pode ser sensor de inclinação, certo? Pode ser a chave de ignição. Então vamos lá, vamos funcionar e fazer o teste. Outro detalhe, se você tá aqui segurando e se você afastar assim, ó, toda essa corrente elétrica vem para você, porque você é condutor, certo? É aonde você vai levar um choque e vai se machucar. Então muito cuidado, eu estou mostrando para vocês, mas vocês tem que usar um centelhador, ok? Muito cuidado, senhores reparadores, não vão fazer isso em casa, certo? Não vão fazer isso sem um centelhador, ok? Então vamos funcionar a motocicleta, ó, ok, tá vendo a centelha? E agora eu vou acelerar, certo? Senhores, ó, falha na centelha, ó. Ela chega a cortar, ó. Certo, ó. Vocês viram que ela cortou. Desliguei, pronto. Se eu fachasse aqui, ó, a centelha iria vir pro meu dedo, certo? Então, vocês viram que ela cortou a centelha. Então aqui já sabemos que o defeito tem algo de errado no sistema de ignição. Pode ter alguma peça no sistema de ignição que esteja com defeito, como também pode ser alguma peça com defeito no sistema de alimentação, que é a parte de combustível, ok? Também pode ser as duas coisas. Mas qual é o parâmetro que está fora da especificação nesse momento agora? É a pressão da bomba ou a bobina de pulso, lá, a resistência? Então é a resistência da bobina de pulso. Então vamos substituir ela, vamos colocar uma nova e repetir os testes de funcionamento para ver se ela vai dar falha novamente, ok? Então vamos agora substituir a bobina de pulso, o sensor CKP. Pronto, senhores, ó. Antes de eu tirar aqui o CKP, bobina de pulso, vamos medir novamente a resistência. Pondo prova vermelha no fio azul com amarelo, pondo prova preta no fio branco com amarelo. E olha aqui a resistência na escala de 20K. 8.000, quase 9.000, 10.000 ohms aí, ó, alternando a resistência. Então pronto, observe que
Antes fizemos a medida, deu 2.8K, né, que é 2.800 ohms. E agora está com 10.8K, 10.000 ohms. E observe que depois que ela aumentou a resistência, ela começou a falhar. Então aqui já sabemos que essa bobina de pulso realmente está com defeito. Só que se você pega uma moto dessa, não faz essa medição e funciona ela, você vai achar que está correta a bobina de pulso, porque no começo ela não falhou de jeito maneira. É onde você fazendo passo a passo, resistência com ela fria, coloca para funcionar, funcionou mesmo com aquela resistência alta, deixa ela esquentar e vê como é que vai ficar a resistência, certo? Mesmo um exemplo, mesmo que essa moto não tivesse falhando de forma nenhuma e você fizesse o teste de resistência da bobina de pulso, né, que é o CKP, ela desce acima de 300 ohms, desce aí, ela fria desce 340, já estava com defeito, entendam. Mesmo ela fria com 30 graus Celsius, ela desce 350, 340, já está com defeito, porque a resistência padrão nessa temperatura é 240 ohms, ok? Então tinha que ser trocado. Resistência, a média da resistência, a padrão da resistência, do 180 a 280, padrão 240, certo? Então, se você sabe esses parâmetros, ao você medir, certo? Não precisaria nem funcionar, já substituiria a bobina e trocaria. Você tem que analisar os parâmetros da motocicleta, certo? Analisar quais as peças estão fora do padrão e substituir aquelas que estão fora do padrão. Como eu falando, todas as peças elétrica e mecânica têm padrões de medida de resistência. Se está fora, tem que substituir mesmo ela funcionando. Entenderam? Existem os padrões. Tá fora, substitui aquela peça que está fora do padrão. Funciona a moto e verifica o sintoma. Ok? Então aqui já sabemos que tem que trocar definitivamente. E provavelmente o defeito vai estar na bobina de pulso, que é o sensor CKP. Vamos lá. Pronto, ó, já substituí aqui o sensor CKP, que é a bobina de pulso, certo? Ó, já coloquei aqui a nova, agora vamos colocar no canto e executar o teste. Pronto, ó, já coloquei o estator no canto. Agora vamos medir a resistência aqui, ó, certo? Control vermelha no fio azul com amarelo, control preta no fio branco com amarelo. E olha aí, ó, na escala de 2.000 ohms, 270 ohms, certo? Então aqui está o que agora? A resistência. Agora vamos colocar o conector, certo? E colocar a moto para funcionar e analisar novamente. Pronto, ó, já montei aqui. Agora ligar a chave de ignição, ó. Ok. E agora bota a moto para funcionar. Pronto, já está funcionando. Agora vamos verificar aqui a pressão, ok. Agora vamos colocar aqui o tempo e fazer uma análise aqui se ela, ao esquentar, se ela vai alterar a resistência da bobina de pulso ou se vai falhar, certo? Por quê? Porque essa bobina de pulso é nova, só que ela pode vir estar com defeito. Ela pode apresentar defeito, mesmo sendo nova, certo? Então vamos ver se ela vai alterar a resistência da bobina de pulso e vamos ver se ela vai continuar falhando. Se ela continuar falhando, o defeito vai estar também em outro canto, ok? Ou na bobina de pulso que a gente acabou de colocar, certo? Vamos analisar se ela vai falhar depois que esquentar. Pronto, senhores, ó, depois aí de uns 27 a 30 minutos, certo? Funcionando e está ok a aceleração, ó, não tá mais falhando, ó. Então, show de bola, certo? Agora vamos fazer o teste de resistência aqui na bobina de pulso. Ver como é que ela está a resistência, certo? Vamos tirar aqui e vamos fazer o teste de resistência aqui. Eu vou tirar aqui e colocar o multímetro para fazer o teste de resistência. Pronto, ó, já coloquei aqui, ó, ponto prova preta no fio branco com amarelo, a vermelha no fio azul com amarelo. Escala de 2.000 ohms e olha aí a resistência, 316 ohms, certo?
quase meia hora com ela em funcionamento e a resistência aumentou aí em média aí de praticamente 50 ohms, certo? Deu 270 ohms, então está ok a resistência com essa temperatura, certo? Na média de 80, 90, 110 graus aí, certo? De temperatura. Então está ok o motor, né? Então está ok aqui a resistência da bobina de pulso, então que justamente é o sensor CKP. Agora sim está correto o CKP, certo? Que é a mesma bobina de pulso. Como ela ficou aqui na média de 30 minutos funcionando e não apresentou falha, eu vou conectar, vou dar uma volta na motocicleta, certo? Vou fazer um percurso aí e vou verificar se ela vai dar alguma falha, ok? Vamos lá para fazer o teste na rua. Pronto, agora eu vou dar uma volta nela, ó. Vamos marcar aqui a quilometragem, ó, 42.510, certo? Então vou fazer um percurso aqui e mostrar que realmente eu dei uma volta na motocicleta, certo? Aqui, ó, 42.510. Vamos lá dar uma volta nela e verificar. Vou tentar gravar na hora que eu estiver andando em velocidade, ok? Pronto, ó, cheguei aqui no espaço que eu consiga fazer o teste sem perigo. E observe agora, ó, tá com 83 km lá da oficina até aqui. Agora eu vou fazer um teste com ela andando, certo? Em alta velocidade, aí na média de 80 km por hora, certo? Então vamos começar a sair aqui. Chegou aí praticamente 100 km e ela não deu nenhuma falha, certo? Então realmente defeito selecionado, certo? Defeito do sensor CKP. Agora vamos voltar para a oficina, vamos lá. Acabei de chegar na oficina e olha aí, ó, 42.521. Então na média aí mais ou menos de 10 km que eu rodei, certo? E a moto funcionando, show de bola. Então é isso, senhores reparadores. Se você analisar sempre passo a passo o defeito da motocicleta, você vai encontrar o defeito. Só que você tem que saber os parâmetros, você tem que saber como fazer as medidas, você tem que ter a ferramenta, certo? Para fazer o diagnóstico correto, ok? Eu comecei pela pressão na bomba e o CKP, que é a bobina de pulso, certo? Já vi que a resistência do CKP, que é a bobina de pulso, estava irregular. Mesmo assim ela funcionou. Ok, mas depois que esquentou ela começou a perder lá a condução da corrente elétrica da bobina de pulso, certo? E é onde veio as falhas. Só que mesmo que essa moto não tivesse falhando de jeito maneira, eu tinha que substituir a bobina de pulso, por causa que ela está fora do padrão, ok? Mas caso essa bobina de pulso tivesse com a resistência perfeita, lá 250, 270 ohms, certo? E ao esquentar ela não alterasse acima de 340 ohms, então aí é onde a gente iria buscar outros testes, certo? Fazer teste do bico injetor, fazer teste da vela de ignição, fazer teste do cachimbo de vela, fazer teste da bobina de ignição, fazer teste de alimentação do módulo, positiva e negativa, fazer teste de carga de bateria, fazer teste do sensor de inclinação, o teste no sistema de ignição, ok? Então você fazendo os testes passo a passo, você consegue encontrar o defeito. Só que para isso precisa você ter os parâmetros. E aonde está os parâmetros? No manual de serviço.
Então vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar. Defeito da moto, somente sensor CKP, bobina de pulso. Show!